pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo projeto da Zero e Grupo 4D, que é o ZeroCast, tá? O ZeroCast é um podcast que vai trazer histórias de empreendedores e empreendedoras e os seus projetos de dados e como eles ajudaram a melhorar os negócios e os seus resultados. E hoje, para começar a estrear o nosso podcast, a gente está trazendo o pessoal da Blow, o Rômulo e a Ju, que são os nossos parceiros ali, um dos nossos primeiros clientes e os mais longevos, né? Desde 2021, a gente vem desenvolvendo projetos de performance de equipe, de pesquisa de satisfação e também do desempenho de todas as lojas da rede. E hoje vamos ouvir um pouco deles, né? E conhecer um pouco mais da Blow e um pouco do projeto que a gente vem nessa parceria aí desde 2021. Então, prazer, muito obrigado por terem vindo aqui hoje, aceitado o convite e tá com vocês a palavra aí. Legal, Bruno. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando. Tu fala nesse tempo, nem parece que foi tanto tempo assim, né, que a gente já tá junto, passou muito rápido. E não tem como ser diferente, né, a gente falar da Blow sem falar desde o início dessa preocupação com os dados e transparência, né. A Blow vem de um setor muito tradicional, né? Salão de beleza, né? Esse mercado de estética de salão. Quando a gente iniciou, há 13 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação nem com dados e muito menos com marketing digital, por exemplo. Assim, era muito no boca a boca, muito na reputação que os profissionais tinham, né? E tudo mais. A Blow, ela nasce de uma história minha e da minha sócia, da Gabi, e esposa também, onde a gente se conheceu numa faculdade de administração. Nenhum dos dois era filho de cabeleireiro ou tinha, né, amigo cabeleireiro. Era muito distante desse mundo. A Gabi, ela trabalhava numa empresa familiar, com exportação e importação de carne, e eu trabalhava na XP Investimentos. E como ela estava cansada de trabalhar, né, com isso, com a família principalmente, né, e a gente sabe como tem seus desafios trabalhar com a família, né, surgiu nela essa vontade de empreender ou fazer uma nova carreira, tudo, né, e ela vai visitar o salão de beleza e ficou encantada. Deu meio que um despertar nela, olha, tô aqui nesse salão, não vejo diferencial nenhum. E tá cheio de clientes, né, transbordando, subindo pelas paredes, né. E ela vê a dona entrando, abre a porta, a dona ali, entra no salto alto, no chiquetê lá, feliz, sorridente, cumprimentando. Ela, pô, é isso que eu quero, não tô vendo diferencial nenhum aqui. E ela tá feliz, tá bombando, né. Foi a inspiração inicial, né. Mal sabia ela que ia ter muito mais desafios do que daquele salto alto ali, né? Aquele glamour todo. E ela chega pra mim e fala, Rômulo, eu já sei que eu quero isso aqui e tal. E eu, nossa, cara, a gente não sabe nada desse mercado, né? E eu tô trabalhando na XP e tal, dei uma estudada e vi que realmente é um mercado sólido, assim, bem resiliente à crise e tal. Falei, olha, cara, a gente não sabe nada, mas tem espaço pra gente errar, então vamos tocar. Os dois vindo de faculdade de administração, meio confiante, né? Cara, e dá tudo muito errado, assim. Tipo, a gente apanha muito, erra muito, aprende muito, mas uma coisa boa é que a gente sempre teve a cabeça muito aberta, porque como a gente não é do meio, então a gente meio que apanhando foi tentando. Então, pô, abria às 7 da manhã, ninguém abria, eu olhava as academias, que eram já 24 horas por dia, algumas, né? Falei, tem gente que precisa, então por que não abrem às 7? A gente experimentou abrir às 7 da manhã. Agendamento online também ninguém fazia. Por que não, né, a gente não faz aqui para facilitar a vida do cliente? Clube de assinatura. Então foram coisas que foram surgindo, que a gente foi emplacando. Mas o grande diferencial nesse primeiro salão, que existe até hoje, né, se chama Espaço Delas, foi porque a Gabi tem bastante cabelo. E mesmo tendo no salão, ela não conseguia resolver o problema da escova do dia a dia, de estar bem com o cabelo dela. E aí ela então começa a se questionar e fala assim, não, por que a gente não cria um serviço que é focado nisso, né? Rápido, um preço pro dia a dia e disponível, né? Fácil, né? E aí dentro do espaço delas a gente coloca a Blow. A Blow, ela surge de um jeito, a gente aprimora, mas
das poucas aprimorações que a gente já fez, cara, decolou de um jeito que nos surpreendeu, foi incrível. Começou a aumentar o volume de cliente e aí a gente começa a questionar, né? Será que dá para ser um negócio só de escova, sem esses outros serviços, né? E a gente lança a Blow, então, com esse conceito, focado 100% na escova. E a gente não abre mão disso, e é isso que está fazendo a gente crescer, né? Hoje somos em 33 lojas comercializadas, 26 já abertas. E o nosso diferencial é que é o foco, né? Ninguém consegue ser tão rápido, ser tão disponível, ter um preço tão bom sem o foco. O foco é que permite isso, né? Então, não tem outros serviços. Claro que a gente faz alguns tratamentos, algumas, né, serviços de cabelo, mas nada que possa ou venha a interferir na escova, que é o principal diferencial do negócio. Então é isso, assim, e desde o início, assim, a gente pensou em expansão. Queria já, se ia ser através de franquia ou não, mas a gente queria expansão. E até no começo, a ideia não era franquia, porque a gente tinha a preocupação desse controle, né? Como é que o pessoal franqueado lá em Salvador, né? E não vou estar entendendo o que está acontecendo lá. Então é melhor ser a loja própria, né? Então inicialmente a gente não queria franquia. Quando a gente começou a operar e a gente começou a entender que sim, a gente poderia ter dados principalmente em relação à satisfação do cliente, a gente começou a ter a segurança de ir para o modelo do franchise, que tem diversas vantagens daí em relação a empreender com capital próprio, né? Tem diversas vantagens. E aí os desafios começaram a surgir, porque, né, a gente tem os RPs não conseguem trazer para a gente as informações de forma consolidada, né? A gente começa a sofrer com vontade de ter mais dados do que aquilo que o RP entregava. Mas, tu vê, sempre foi uma curiosidade minha, a gente acabou nunca falando, assim, né, como foi essa transição do espaço delas pra Blow, assim, né? Vocês tentaram, então, foi a primeira iniciativa, assim, e aí era um salão padrão, assim, tinha todos os serviços, corte e tudo, né? Não chegava a ter corte, mas tinha massagem, depilação e manicure. Era isso. E quando estava funcionando, tinha essas inovações que eram bacanas, mas chegou um momento que a grande inovação foi tirar a massagem, fazer uma reforma dentro do negócio e experimentar esse modelo de cabelo. E aí a gente também começou a ver que, cara, isso já tinha em outros países rolando, né? A gente teve a oportunidade também de viajar para os Estados Unidos, ir lá conhecer, estudar profundamente, aprimorar o negócio, fazer um lançamento bem certeiro. E para nossa felicidade, cara, no primeiro mês ele já faturou mais de 100 mil reais, foi uma loucura, assim, a gente viu que era um negócio diferenciado. E tivemos um pouco de sorte, porque foi uns 6 meses antes da pandemia. E aí a gente conseguiu validar antes, porque depois que veio a pandemia, realmente passou por um período sem poder atender mesmo, né? Sim. E a iniciativa do modelo de negócio baseado na escova, vocês são a primeira escovaria do Brasil, né? Nesse modelo? Hoje a gente não conhece nenhuma escovaria que nem a nossa no sentido do foco total. Até tiveram outras redes bem grandes também, mas que até iniciaram assim, mas começaram a colocar serviços de manicure, maquiagem, design de sobrancelha, e ficaram mais parecidas com o salão. Então hoje no Brasil a gente não conhece uma que nem a nossa, que é 100% focado e que traz, né, soluções até de tecnologia que a gente só consegue com um serviço único, né, como totem de autoatendimento, coisas que a gente está emplacando, que com outros serviços fica mais complexo, e com o nosso modelo a gente vai conseguindo lançar. Então a gente acredita muito que as inovações já estão vindo e tem coisas que a gente não imagina lá na frente que a gente vai conseguir por ter essa dedicação e esse foco. Sim, e aí pela dedicação e foco, o que vocês acabam acrescentando ali são serviços e produtos, né, para complementação, assim, né, desse atendimento. Né? E a gente não se perde nesse meio do caminho. Então a gente lança produtos durante o ano e aí vem ideias, vamos um negócio para casa, um negócio para mão, um negócio para pele. Não,
É 100% para cabelo e para escova ser mais rápida ou para escova durar mais, então não atrapalha nessas situações. E sim, a gente faz também tratamentos capilares, mas esses tratamentos têm que ser tratamentos que não atrapalhem num dos pilares do negócio, que é a velocidade. Se ele vai atrapalhar, porque existem muitos tratamentos capilares que a pessoa fica ali 30 minutos só no tratamento, né? Então a gente abre mão de poder talvez ganhar dinheiro com tratamentos mais robustos e tal, para não perder o pilar. O pilar da velocidade é um pilar da Blow e a gente não abre mão dele. Né? E hoje o método de vocês é de quanto tempo a escova, assim? 45 minutos do momento que ela entra ao momento que ela sai. A escova vai durar, sei lá, 40 minutos em média, mas a jornada da cliente é 45 minutos. E até nisso, assim, tu consegue hoje ter um atendimento totalmente automatizado, sem a intervenção de uma recepção por causa desse tempo, assim. Então, ela vai lá, agenda, não precisa nem receber confirmação, agendou o horário dela, não precisa lá a recepção tá mexendo, né? Então, também são coisas que o monosserviço, né, esse serviço dedicado, focado, nos permite, né? E as pequenas coisinhas vão fazendo a gente chegar num preço que ninguém consegue chegar. Pô, mas como é que vocês conseguem esse preço incrível? Né? Não é porque a gente paga mal, o profissional não tem nada a ver, é porque a gente consegue otimizar e gerar também volume para o profissional, né? Porque eu gosto de fazer uma associação com o Uber, né? Por que o Uber consegue pagar, ter corridas mais baratas que o táxi, né? E muito é porque ele não para, né? Ele está terminando a corrida, ele está apitando. O táxi, antigamente, o que acontecia? Ele volta para a base, aí ele entra numa fila, então ele tem um custo de ficar parado. Já na Blow, não. Como a gente tem um preço incrível, ele está sempre atendendo. Então, no fim, o que importa para o profissional é ganhar bem, ele não quer ficar parado. Ele quer estar atendendo, né? Então, por isso e pelo foco que a gente consegue chegar nesse preço incrível, que é o que mais chama a atenção, né? De todas as clientes. E que aí muda a cultura da escova no Brasil, que é esse nosso grande propósito, né? Facilitar o dia da mulher. Porque a cultura real mesmo da escova é para evento, né? Então, vou vir gravar um podcast, vou num bar com as amigas, aí vou, né, investir meu tempo. E o que a gente faz com o nosso preço cara, eu quero começar a semana bem, segunda-feira, eu quero não lavar mais o cabelo em casa, como a gente tem muitos clientes que deixam de lavar o cabelo de casa. E fecha muito com o nosso clube de assinatura. O maior clube de assinatura do Brasil de escova é a Blow que tem. Que é muito porque a pessoa começa a perceber que não é eventual. Eu assino algo para ter um preço ainda mais incrível que a gente já tem. Para ser assinante. Né? Nesse sentido, quando a gente começou a fazer as primeiras análises ali, pegar os primeiros dados, eu sempre vi a Blow assim como um modelo de negócio para aquela mulher executiva, assim, né? Que eu preciso ir para uma reunião, ela saiu de casa, passa na Blow antes e vai pro trabalho para essa reunião, né? Precisa estar bem, né? Cara, é isso mesmo. E a gente chega na cidade, a gente tem que respeitar a cultura. Isso a gente aprendeu, que a gente não consegue chegar e mudar a cultura, assim. Ela leva um tempo, então a gente chega na cidade, a gente no começo pega muito cliente de sexta e sábado, de quinta, de evento. E aí ela vai percebendo, opa, peraí, com esse preço aí, deixa eu pensar aí na segunda, na terça, porque vocês têm clube de assinatura, como é que é isso? Aí começa a cair a ficha, tu precisa fazer um movimento agressivo, que nem mais ou menos vou fazer uma sessão com o Uber de novo. No início eles precisaram fazer um preço ainda melhor do que eles têm hoje, eles davam água, davam bala, para aculturar, né? Não que tenha que tirar isso depois, mas é que tem que respeitar a cultura. Então, cada cidade que a gente vai implementando e mudando a cultura da escova. Sim, gerando uma experiência que faz com que as pessoas vejam valor naquela experiência ali e queiram consumir mais, né? Perfeito. Essa que é a ideia. E aí precisa cuidar da satisfação. Não adianta só ter preço bom. Né? Tem que ter qualidade. E mesmo tendo foco, tudo isso que a gente está atento e podendo ajudar o franqueado, né? Então, um dos desafios que a gente via era isso, né? Para a gente fazer a expansão, a gente tem que cuidar da qualidade. E se à distância, a gente precisa de dados, né? Então, a gente, durante ainda essa transição, o espaço delas e Blow, a gente teve um freelancer, assim, né? Que nos atendia com dados e tal, né? A gente sempre gostou disso e tudo. E legal, resolvi, a gente, né, conseguia consolidar dados e ter, né, uma boa ideia ali de
de performance e tudo mais, até que chegou um momento que as entregas ficaram mais demoradas, mais difíceis, e o pior baque de todos foi que ele foi freelance, foi para uma carreira, uma oportunidade dentro de um outro, enfim, de outro mercado e tal, e ele falou, Romulo, me desculpa, tá, mas não vou conseguir mais te atender. E aí? O que eu faço com esse monte de planilha aqui dado? Não, mas eu posso te ajudar, não sei o que e tal, mas, cara, olha só o investimento que foi feito e aí? Imagina o futuro disso, como é que eu iria investir novamente, né, numa situação que eu poderia perder. E aí que foi o gatilho e que eu fui procurar, né, uma empresa. Eu queria uma empresa, porque se trocam as pessoas, que é uma coisa, eu tenho uma segurança por trás, né. E foi aí que eu encontrei a Zero, né. Através de uma pesquisa, a gente veio começar a conversar e tu me passou essa segurança, assim, né, de ser uma empresa, né, de não ser um freelancer e tudo que, além da qualidade do dado, da segurança, né, com os dados. Sim. E é engraçado que naquela época, quando a gente começou a primeira conversa, eram 4 lojas, né? Tu tinha toda uma estrutura dessas planilhas, assim, né? E tinha uma base de dados que o sistema disponibilizava para vocês e que esse teu freela, ele acabava unificando, integrando ali, mas fazendo tudo no Excel e gerando todos os indicadores, e já tinha as postagens, né? Dos indicadores no Slack lá de vocês, né? Cara, já tinha um início no Slack, né? Acho que o Slack foi também uma decisão diferente na época. O Slack hoje é bem normal, tu fala Slack, né? Mas naquela época, ainda mais pro mercado de salão de beleza, ninguém tava entendendo, né? Mas naquela época a gente viu que uma forma de comunicar, chegar na ponta que a gente queria, era um meio de comunicação que o WhatsApp não oferecia, né? E sim, tinha isso aí, e tu imagina, né? Os profissionais lá estavam recebendo informação, parar de receber informação. Olha a dor que a gente, né, teve ali. Então, desde o início, assim, a gente quis ter uma plataforma de comunicação que pudesse o nosso parceiro, né, utilizar ela e fazer ela chegar na ponta e ela ser adaptável, né, mudar, né. Então, eu acredito que essa seja uma dor, que ela não é só da Blow como franqueadora, mas outras redes, outras franqueadoras, é que a maioria dos RPs, né, eles trazem a informação para a maioria dos clientes, e a maioria dos clientes não é franquia. A maioria, por exemplo, dos salões são salões não franquia, né? Não são redes, né? E aí a gente tem uma dor, e continua tendo com esses RPs, que é a consolidação da rede, né? Uma plataforma que unifica aquela informação. E muito menos que chegue na ponta, que chegue lá no profissional, muito menos ainda. Então, essas duas coisas que a gente conseguiu junto com vocês, né, trazer para a rede da Blow. Eu me lembro que naquelas primeiras conversas, a grande missão ali era aproveitar, era conseguir aprender com essa estrutura, esse conhecimento que o teu freela tinha desenvolvido ali, manter as informações para os franqueados, mas ao mesmo tempo já pensar em um degrau acima, para a gente já amadurecer mais, colocar mais tecnologia em cima, para que a gente pudesse escalar isso depois, né? Então eram 4 lojas, hoje são 26, como tu falou, em operação, né? E 33 aí já em negociação e vão abrir aí em breve. Mas me lembro muito da preocupação que tu trazia muito desses exemplos de Uber, a questão de avaliar a satisfação versus o desempenho que a loja tinha, né? E aí a gente começou a pensar ali, eu acho que eram 3 indicadores no início, era quantidade de atendimentos, ticket médio e pesquisa de satisfação. Era a missão que o Romulo tinha nos dado ali, tipo, cara, eu preciso com que isso continue rodando, né? E aí a gente fez o primeiro desenho ali para que ele, pensando muito nessa escala. E aí uma pergunta que eu fiquei com a dúvida, desde o início, quando vocês testaram o modelo da Blow, vocês já pensavam, e aí decidiram virar franquia, vocês já estavam pensando em uma operação nacional, em expandir? Desde o início, a gente tinha essa vontade, só não tinha desde o início a vontade de ser franquia.
por causa muito dessa preocupação. A gente preferia ir ser lento, porque a franquia dá velocidade, né? A gente podia ser mais lento. A estratégia era ser rede própria. No início era. Só foi mudar quando a gente começou a perceber que teria os dados, que teria esse controle, principalmente da pesquisa de satisfação. Esse aí pra gente que é um negócio de serviço, né? Então, quando a gente sentiu isso, aí a gente foi pra franquia, porque a franquia ela tem diversas vantagens, né? Falando até tributariamente no país, né? A franquia tu consegue operadores dentro do regime do Simples Nacional. Tu traz donos, né? Tu traz parceiros, eles te cobram, eles não te tratam, não é uma relação como de funcionário, né? É uma relação como parceiro. Tem suas dores e seus sabores, mas ele tem uma coisa muito boa que é uma cobrança, que é uma exigência. E uma coisa que eu gosto desde o início, que eu considero assim um dos pilares, não só da Blow, mas de qualquer organização, para uma saúde de relacionamento, que é a transparência. Então os dados não são para mim, os dados são para todos. Eu abro muito dado. Eu só não abro todos porque eu tenho que validar bem, eu tenho que checar bem, a gente tem que estar bem certeza dele, porque depois que tu publica, ele não pode perder confiança, né? Quando tu perde confiança, pode perder a confiança de vários, né? Então, tem uma maturação, né? Em cima de cada lançamento que a gente faz. Porque a gente percebe que um grande desafio é que o RP ele não facilita muito a tua vida, né? Tu tem que entrar nele, tem que criar, às vezes, automações, né? Não tem uma API, né, que funcione de forma adequada. Então tem muito esse trabalho que acaba atingindo a confiança às vezes do franqueado, mas que não tem a ver com a gente, tem a ver com o RP que muda lá a sua tecnologia, a gente tem que se adaptar, né, tudo isso. Então isso é importante num parceiro, né, ele tá atento quando tem essas mudanças e às vezes trabalhar, que nem a gente já trabalhou muitas vezes na emergência, tem que sair resolvendo porque o RP mudou, porque o franqueado na ponta ele não quer saber muito, assim, nem consegue querer entender também. Compreender muito, né? Cara, resolvam, né? A gente quer... Eles adoram os números no fim, né? E aí também vai as decisões que a empresa tem, né? De querer trazer alguma remuneração ou bônus em cima, né? Aí quando tu faz isso, né? Aumenta ainda mais a exigência em cima da assertividade total naquilo que tu tá trazendo. E a Ju, quando é que entrou nesse fluxo todo aí? Eu entrei mais ou menos quando a Zero já estava há 1 ano ali dentro da Blow. Então, esses 3 primeiros dados, eles, né, já existiam, já eram enviados para os franqueados. Eu venho da área de recursos humanos, né? Mas eu sempre, apesar, né, de estar na área de humanas, eu sempre fui muito ligada com a parte de dados, né? Eu lembro, inclusive, que eu brincava, CEO nenhum, diretor nenhum quer saber se o funcionário está feliz, ele quer produtividade. Então, eu tenho que mostrar esses números, né? Eu posso trabalhar das 2 formas, mas eu preciso mostrar números, né, para esse CEO. Então, eu entrei muito, assim, na Blow, sem saber muito sobre o negócio, sem compreender muito sobre franquia, com uma missão de me desenvolver lá dentro e com uma baita oportunidade, né? E eu me lembro que o primeiro dia que eu entrei no salão, eu olhei, uau, né? Que visão esse casal teve, que coisa visionária isso aqui. Eu me apaixonei logo de cara, assim, quando eu olhei o salão. Eu não tinha o costume de cuidar do meu cabelo, eu não tinha o costume realmente de estar em salão. E também isso fez eu mudar a forma também como eu me enxergo, como eu enxergo o meu cabelo. E também o propósito da Blow, que é transbordar beleza. Não é só a mulher se sentir bonita, a mulher ter uma praticidade para estar num salão, né? É também ir mais fundo, né? É ter produtos veganos, é cuidar do meio ambiente, é preservar a questão da diversidade dentro dos salões, que existem muitos, né? Então isso fez com que eu me apaixonasse pela Blow. E a minha primeira missão foi, toma, o filho é teu, tá aí o BI, esse aqui é o Bruno, prazer, é teu, né? Foi basicamente assim. E a primeira missão nossa foi aumentar ali a quantidade de dados que a gente, né, tinha dentro do BI, para poder enxergar melhor as lojas,
para poder olhar melhor as nossas tendências, para onde a gente tinha que estar focando mais em questão de treinamento, em questão de suporte e deixar cada vez mais transparente esse número para o franqueado, para que não fôssemos só nós preocupados com este número, mas que ele também acompanhasse e mais ainda, a equipe dele também acompanhasse. E aí isso foi que eu achei assim o mais genial quando eu vi, porque quando a gente tem ali um canal de comunicação em que a equipe também se encontra, ela também está acompanhando diretamente os números deles, os números da equipe, né? Então não é só a responsabilidade de um, se torna a responsabilidade de todos. Uhum. Essa transparência desses dados, né, acaba se tornando isso, essa responsabilidade conjunta. Então, um dos nossos primeiros projetos juntos foi a parte de bonificação e comissionamento que a gente estava trazendo para a Blow e que muitas vezes eu precisava calcular manualmente, né? E aí foi aí também que entrou o chat GPT nas nossas vidas, né? A gente começou a trabalhar muito com isso, mas mesmo assim ainda tomava muito tempo e a gente precisava otimizar isso, né? Então a gente precisa ter transparência de dados, a gente precisa ter uma análise facilitada desses dados, mas também com um tempo otimizado, né? A gente não pode ter uma pessoa aqui só para elaborar a planilha, só para estar levantando números dentro do sistema e a gente ia enxergando que conforme o número de lojas ia aumentando, esse processo ia ficando cada vez mais complexo, né? Então uma coisa era ali quando, né, eu cheguei que tinha 8 lojas, outra coisa quando parte para 20, parte para 30, né? Então a gente precisa buscar uma otimização desse processo de alguma forma. Então a gente foi cada vez mais trazendo dados, né? Fazendo encontros, estudando. Então eu estudava dados de marketing, dados de satisfação de cliente, dados de faturamento, ajustando ali o sistema, porque às vezes a gente precisava, né, mexer em algum detalhe, fazer algum padrão, inclusive, dentro do sistema para que funcionasse dentro do BI, para que esse dado fosse puxado de forma correta. Então, a gente fez um trabalho aí, né, de 6 mãos, porque sempre, né, nós 3 estávamos juntos nisso, para trazer cada vez mais números. Então, hoje a gente tem, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, hoje a Blow tem, para todos os seus franqueados e equipe dos seus franqueados, um acompanhamento de metas diário. Um acompanhamento de metas, de como está cada salão, como está cada um ali dentro também, né, para desenvolvimento, um auxílio no desenvolvimento pessoal do time, muito pontual, né? Então, é um projeto muito bacana e eu ouso dizer que são poucas franquias que eu acredito que deixam uma transparência de dados tão grande quanto hoje a Blow tem. Eu acho que, ouvindo vocês falar, eu lembro, assim, de cada etapa que a gente passou, né? Então, tipo, é uma jornada de maturidade que a gente passou, tanto o negócio quanto esse projeto de dados, né? A gente tinha uma missão inicial de sair de um emaranhado de planilhas para continuar informando os franqueados, que aí eram 4 na época. Depois, quando a Ju chegou a essa fase, a gente já tinha cumprido, a gente já estava um degrau acima ali de maturidade na gestão dos dados. Eu falo muito de maturidade, mas eu acho que já estava mais consolidado, né? Então a gente já tinha aplicado algumas tecnologias, a gente trouxe o Power BI para a rodada, assim, né? Para gerar os indicadores. Usamos o Slack como uma fonte ali o nosso canal de mensagem, né? O nosso mensageiro dessas informações. E aí, como o Rômulo falou, né? O engajamento das lojas, ele acaba surgindo por querer mais transparência, por querer ver mais, acompanhar, né? E aí quando a Ju entra, eu lembro que a Ju vinha muito assim, a gente quer aumentar o escopo de informações, de indicadores que a gente lança para eles, porque eles estão pedindo mais. E a gente conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando muito, né? O quanto que eu acho sensacional o ramo de franquias, porque é um modelo de negócio que a gente pode testar várias regiões, assim, né, diferentes, a gente pode, só que nós vamos ter sempre ali alguns fatores que eles vão ser comuns.
E quanto mais rápido a gente encontra esses fatores, né, que pesquisa de satisfação era um ponto lá no início ali que balizava a performance da loja, né? Hoje a gente pode acrescentar uma série de outros elementos, que é o turnover dos colaboradores, o que mais que a gente vê lá, né? A performance de atendimentos por cadeira, médias, a gente trabalhou uma série de indicadores lá. De médio, venda de produto por profissional, ranking por profissional, ranking por loja. Conversão de tratamento, conversão de clube. Porque tem um desafio. O profissional da beleza é um profissional que mexe com o ego dele, né? Mexe com a reputação dele. Ele carrega um peso muito grande de tu ter dificuldade, às vezes, de dar um feedback. Deixa eu te falar aqui, eu acho que tu escrevendo não tá bem, porque uma cliente reclamou e tal. Os dados na ponta ajudam o franqueado. Até nisso. Que é uma das principais coisas, que é tu poder conversar com a tua equipe. Sim. Porque o franqueado, quando ele senta com o profissional, ele consegue ter uma conversa em cima de não opinião, não é a minha opinião. Até porque eu sou franqueado, não estou aqui olhando todos os teus atendimentos. Eu quero contar contigo aqui para te falar sobre essas informações que a cliente está dando. E o melhor de tudo, por isso que eu gosto da transparência, tu consegue comparar e ele está vendo. Então, olha, a tua nota é 4,63 de 5, isso é bom ou ruim? Se tu não tem a comparação, se tu não tem a transparência, a conversa também fica mais difícil. Então, a gente consegue chegar no profissional e dizer, tua nota é 4,63, a média da loja é 4,85 e tem profissional com nota 4,98. Além disso, deixa eu te mostrar o ranking de lojas da rede. Então, não é uma questão da nossa cidade. Olha que as outras cidades conseguem ter patamares até melhores do que a nossa loja. Então, a discussão lá fica mais limpa para trabalhar o que fazer para melhorar do que para ficar questionando o fato, né? Tu começa a ter referências de boas práticas, né? Aí tu começa a ver, bom, esse aqui tem uma satisfação muito maior do que a média da rede, então o que está acontecendo lá? É só uma questão regional ou é uma questão mesmo de preparo do time ou qualquer outra cuidado que eles estão tendo lá na loja? E aí, tendo mais transparência e visibilidade dessas informações, aí fica mais fácil também dividir isso, né, entre eles. Exato. E também possibilita, né, o nosso consultor de performance, que ele também olhe, né, para esses números e identifique hoje lacunas de crescimento dessa unidade. Então, qual hoje é o lado que mais gera faturamento? Né? Qual é o lado hoje que vai aumentar a questão salarial dos parceiros? Então, também a gente está com esse, né, esse lado, né, de também possibilitar para o consultor poder olhar, né, tendência das lojas, olhar crescimento da loja e também olhar ali onde, né, que pode estar ali o potencial também daquela região, né. Um outro projeto também, né, Rômulo, que eu acho que é bacana a gente trazer, que além desse trabalho com as lojas, né, a facilidade dos dados também nos possibilita trabalhar com OKRs dentro da franqueadora. Então, a gente também começou, né, a ter metas e ter planejamento e processos estratégicos do lado da franqueadora, internamente, olhando sempre como rede, né, para também podermos agir juntamente das lojas e dar esse suporte melhor, né. Então, a facilidade de dados, a facilidade de pegar aquele nosso baita banco de dados, são quantos clientes no nosso banco de dados hoje, Rômulo? Eu acho que a gente está falando hoje, eu não quero dar um número errado, mas ativos pelo menos acho que uns 50 mil, né? Então é muito dado para se trabalhar manualmente, né? Então quando a gente tem essa facilidade de pegar essa informação e transformar em dado, né? E poder trabalhar com ele de uma forma rede e de uma forma unidade, né? Com o nosso consultor, isso facilita muito a nossa dinâmica com as lojas, facilita muito o sucesso e o crescimento da rede como um todo. Da mesma forma, como o exemplo que eu dei do franqueado conseguir falar com a equipe, pra gente também melhora a conversa nossa com o franqueado, com essa transparência, né?
Porque quando a gente conversa com ele, a gente traz também essa comparação. Que nota que é bom a nota geral da rede de satisfação do cliente? É 4.83, é 4.92? Tu consegue ter essa ancoragem, né? Tipo assim, não, olha só. Não é uma coisa específica da tua loja que dá para fazer mais. Olha aqui as outras lojas. Então, essa consolidação que a maioria dos RPs não dão, o que é legal é essa autonomia através da Zero e do Slack da gente entender e priorizar. Porque a gente sabe que tem custo de desenvolvimento, de tempo e de energia. Então, daqui a pouco, cara, a gente viu que o que está pegando é NPS. O que a gente tem hoje é o CSAT, né? Mas o NPS é o que está pegando, porque a gente está avaliando só o profissional, a gente quer ver a experiência total. Cara, se for esperar o nosso RP produzir algo em relação a isso, cara, daqui a pouco passou muito tempo, deu muito problema nisso, né? Então, essa autonomia, ela é muito incrível, assim, né? Da gente poder passar a prioridade, mudar a prioridade, trazer dados. E coisas muito legais vão surgir, né? Que é, futuramente, a inteligência da quantidade de dados que a gente tem virar em score, que resume num número o potencial daquela loja, né, comparado às outras. Facilitar para a gente a clusterização. Como é que eu boto esse franqueado numa clusterização de UTI, de que ele está mal, ou de estrela, que está sendo referência, de forma mais facilitada, mais visual, mais rápida? Porque cada vez essas sintetizações, elas tendem a ser mais importantes, porque hoje o nome de todos os franqueados está de cor, o nome das lojas, tudo, porque são 32, 26 em operação, então tu consegue. Mas depois essas sintetizações, né, junto com o que o próprio ChatGPT vai nos trazer, né, ou DeepSeek, né, como tá surgindo agora, vão trazer pra gente a facilidade para o consultor de campo chegar com uma segunda análise. Ele vai fazer a análise dele, tal, mas ele vai ter uma análise desses algoritmos ali, dessas IAs, né, de pegar aquilo ali e trazer a opinião dela também. Porque ele tem muita informação da própria loja e é comparativa com a rede. Tá analisando muita coisa há muito tempo. Esse mês, então a IA vai analisar todas as lojas, vai ver o que aconteceu, se teve feriado, se teve mais fim de semana. Ele vai conseguir trazer muitas coisas que, cara, o consultor de campo ele vai ter mais dificuldade e vai ajudar ele, né? Então a gente vê que tem tanta essa ajuda humana que vai rolar, como o consultor de campo IA, CIA também, e o franqueado poder consultar um IA quando ele quiser. Não quiser consultar o humano, ele vai poder consultar e vai ter muita assertividade em cima disso tudo. E a assertividade, ela vai aumentar porque vocês já conhecem muito o negócio, vocês já sabem o que perguntar para a IA, né? Então, aquele esforço inicial de ter que gerar um aprendizado para ela, vocês já tiveram. Então, todo o processo ali, essa semana a gente estava conversando sobre as formas diferentes de fazer análise, né? Então, hoje está muito aquecido esse debate sobre a IA, como que ela vai resolver tudo, né? E que eu não preciso mais, eu só plugo uma IA lá, ela vai ler todo o meu negócio e ela vai dizer, mas o quanto ela é assertiva, o quanto ela vai estar dizendo para ti, ou ela encontrou algum padrão, algum comportamento ali que realmente está fazendo sentido. Só vai saber se tu conhecer o teu negócio, né? Então, nesse processo de maturidade, a gente tem que fazer uma análise descritiva, entender como que as coisas aconteceram no meu negócio, desde quantidade de atendimentos, que um indicador mais básico, quantidade de clientes. Aí, essa semana a gente também estava discutindo, né, a questão do retorno do cliente, né? Quanto tempo leva para um cliente voltar, em quanto tempo esse cliente ele acaba, qual é o meu tempo de vida do cliente ali, né, comigo, né? Então, essas coisas de tu conseguir estar sempre entendendo ali de forma descritiva e depois diagnosticar isso e começar a fazer ações como
como acontecem aí no dia a dia, né? Então, tem indicadores sendo apresentados para as lojas diariamente, ter o engajamento delas em seus fiscais também desses números, né? Porque impacta nas bonificações deles, no resultado deles. Então, tipo, isso faz com que o projeto seja rico, né? E aí facilita uma série de... A gente consegue pular várias etapas, ou a gente ganha várias etapas aí num projeto futuro com inteligência artificial, né? Com certeza. A Blow, ela, apesar de já estar com esse número bacana, né, de 32 lojas dentro de um cenário de franchise, ele está no início. E como a gente está no início, a decisão de investimento ela é muito, muito importante. Muito importante. E quando a gente tem dados que ajudam a gente a entender o custo de aquisição do cliente, o LTV, a retenção de cliente, ticket médio, frequência, faz com que a gente tenha mais chance de acertar. Então, o investimento que a gente fez, cada investimento que a gente fez nisso, ele trouxe retorno e vai continuar trazendo retorno, porque diminui os nossos erros. Então, uma coisa que dá para trazer assim, de importância nisso tudo é fazer os teus investimentos serem mais assertivos. Esse é um ponto super importante mesmo que tu está trazendo, porque vai fazer com que tu pense melhor na hora de tu contratar ou mudar a versão do teu ERP, né? Porque a gente estava falando aqui de algumas... O quanto que é problemático a consolidação dos dados de toda a rede, porque o ERP ele acaba tratando cada loja como um negócio apartado, assim, segmentado. Então, eu consigo entender como que ela está performando? Sim, só que eu vou ver uma por uma. Né? E aí, hoje a gente conseguiu viabilizar com que a gente analise a rede toda, né? Então, o RP, o foco dele é atender à operação, é o dia a dia, não é a análise, né? Então, a gente, com um projeto de análise de dados, a gente consegue aplicar outras tecnologias ali que dão autonomia, que tu tinha falado antes, né? E permitem com que a gente traga outras fontes de dados também. Né? Vamos fazer uma pesquisa, tu estava falando, uma pesquisa de NPS, não tem no RP. A gente poderia contratar uma outra plataforma e usar aqueles dados e consolidar dentro. Não necessariamente o RP atual, a gente pode consolidar diferentes sistemas para isso também. Perfeito. E por falar em RP também, né? Essa questão da inteligência de muitas vezes o RP não nos atender especificadamente ali para algo que a gente precise, e aí a gente precisa ver outros meios para buscar aquele número ali, né? Então às vezes a gente fica ali, como é que a gente vai buscar esse número aqui dentro? Vamos olhar tal relatório, não, mas tal relatório atende mais, né? Então depois vamos consolidar esse número, depois que ele sobe ali o gráfico. Então a questão de você ter também uma cabeça pensante ali, né, junto, né, de identificar qual o melhor relatório trazer, né, para que daqui a pouco vamos trabalhar com um relatório apenas que vai nos dar X dados, né, que vai nos dar um maior número de dados. A gente sempre tem essa preocupação, né, mas daqui a pouco não dá. Então qual relatório a gente vai usar? Então vamos lá pedir para o sistema, eles montam para nós o relatório que a gente precisa, se a gente não encontrar aqui, porque a gente precisa desse dado. Então a gente está sempre ali colocando energia para o nosso resultado. A gente quer esse dado, a gente vai fazer acontecer, a gente vai olhar formas de olhar para dentro ali do nosso sistema e poder buscar ele, né? Então, isso também é legal a gente ter, assim, né, essa parceria com a Zero. A gente sempre fala isso, né? Que a gente não tem só alguém ali montando os gráficos, a gente tem alguém pensando junto da gente, qual dado buscar, qual relatório olhar ali dentro do sistema. A gente às vezes chega aqui, né, e diz assim, a gente quer coisas voltadas para o cliente, então a gente pensou nisso, aí o Bruno agrega, né, conhecimento, isso faz total diferença. Exato, isso faz, é uma parceria, né? Porque não é simplesmente ele vai lá e coleta do RP e traz. Não, o RP ele não está te dando. Então tu tem que fazer uma combinação ali, um cálculo, uma estatística, tu tem que pensar para pegar os dados ali e trazer mastigado algo útil, né? Aplicável. E além disso, que é muito importante, desde o início eles trouxeram isso, é a questão gráfica.
qualidade de cor, de desenho, que isso vem de uma expertise que internamente, cara, tu tem profissionais lá que, né, que fazem, né, tem curso de gráfico, de criar gráfico e tudo, mas não é o foco dele ali na empresa, né? A gente não é uma empresa que, como nós ali, não cabe ter uma pessoa dedicada a isso, não consegue, né? Trazer uma ilustração, uma coisa de dados que seja bacana de ver. Outra coisa assim que eu vejo que é um diferencial que a gente conseguiu funcionasse muito bem, é que eu hoje estou na Blow como CEO, eu entendo muito do negócio e tal, mas eu não tenho dedicação total para esse assunto e ele é muito importante. Então a Ju entrou na empresa e fez muito a coisa acelerar, porque ela se dedica não só para isso, mas ela entendeu, ela consegue acompanhar, né, nos raciocínios ali do que precisa extrair, ajudar a Zero, né, no RP, porque a Zero, tá, tudo bem, agora a gente já conhece bastante do Trinx, mas né, vocês têm outros RPs e tal, né? Então, dentro da empresa, é muito importante, fez muita diferença ter uma pessoa que consegue dedicar uma energia adequada para aquilo ali, que entende e que ajuda a Zero nessa extração e consolidação de dados. Também, para mim, uma outra virada de chave, né? Que é facilitar a visualização do franqueado e da equipe, né? Porque daqui a pouco as pessoas que estão na ponta não têm o mesmo conhecimento que a gente tem aqui do outro lado. Então, a gente tem que facilitar muitos números e a visualização para eles. Então, muito mais do que a gente também, né, entender esses números, é eles compreenderem o que é um ticket médio, o que é uma taxa de conversão, né? E é muito bacana quando um parceiro do nada me chama, Ju, olha, tá com algum problema aí meu número, né? Me pede explicação. Sim. Eu acho muito bacana, porque olha que legal, ele foi conferir, ele tá olhando, ele tá acompanhando, né? Aí a gente vai lá, explica, né? Os franqueados também muitas vezes precisam explicar para suas equipes, né? Aqueles gráficos, aqueles números ali que estão vindo para eles. Então, muito mais do que a análise nossa quanto à rede, né? É também a equipe lá da ponta entender como que eles estão, né? Porque mexe ali também com a questão financeira deles, né? Mexe com a questão do faturamento do salão, mexe com a questão da comissão deles. Então, quanto que eles podem ganhar, até onde eles podem chegar com a gente, porque nós somos parceiros, a gente quer eles junto com a gente. Então, essa virada de chave também foi uma virada de chave muito bacana para a gente entender, a gente tem que focar aqui na nossa equipe. Fazer eles olharem para este número aqui, ó, isso aqui é importante para eles. Isso. A gente acredita, né, Ju, que quanto mais informação tu dá, mais transparência, menos feedback tu precisa dar. Porque às vezes a pessoa precisa dar as informações. Sim. Então, se tu dá assim, meu problema é mais o ticket médio ou a nota de satisfação? É a minha velocidade de atendimento. Às vezes, quando tu chega para dar um feedback, a pessoa já sabe tudo. Sim. Não, eu já estou entendendo meu problema. E aí tu vê que às vezes tu nem precisa dar feedback. As pessoas estão se alimentando de dados. O franqueado está se alimentando de dados, né? A gente, como franqueador, a gente também pega dados. A gente pergunta para o franqueado como é que ele está nos avaliando. Então, a gente toma, né, esses feedbacks através de dados, né? Sim. Então, move a empresa numa autonomia maior, né? De acreditar que as pessoas, elas têm uma boa intenção, elas querem se desenvolver, só que às vezes elas não têm as informações que elas precisam. E talvez não seja nem da, não vou dizer expertise, assim, mas não seja do universo delas. Porque eu pensando agora, vocês falando, né? Tu e a Gabi lá no início vieram da área de administração, que é core olhar para números, olhar para indicadores, né? Natural, né? É natural, né? Da formação de vocês. E aí vocês fizeram a transição para um mundo que vocês não conheciam. E agora vocês estão lidando com pessoas que são desse mundo, que agora estão olhando para os indicadores, e aí essa relação acaba profissionalizando mais a operação, mas também vem trazendo o pessoal para esse mundo que não é natural deles, né? Exato.
Exato, e aí esse cuidado. Ticket médio, não vão saber que ticket médio. Sim, sim. Vou botar um número bruto lá, muitas vezes a gente, né, conversando com o franqueado, é planilha bruta ali. Mas até para ele, pô, se tu bota um gráfico, se tu bota uma tradução melhor do que aquilo, o histórico, então entender com quem tu está conversando e tratar os dados, né, tratar a publicidade desses dados, né, a comunicação dele voltado para o público. Então, para o profissional, a gente toma muito cuidado, por exemplo, com a quantidade de dados. A gente pega para o profissional e tende a focar realmente o que ele vai entender mais, o que vai ser mais prático no dia dele. Porque hoje, por exemplo, o profissional poderia já ter mais dados. Sim. A gente, né, tenta diminuir um pouco para não colocar. Futuramente, a gente pode ter um resumo e pode ter a base de dados maior para ele consultar. Mas vai sempre ajudar ele, tentando dar um resumo. Agora ele quer acessar a base mais completa, tudo bem, tu vai ter também. Então, esse cuidado também, talvez, com o franqueado, né? Tipo assim, toma a base, para tu fazer a análise mais completa, tá tudo aqui, mas eu te ajudo com um resumão. Sabe? Olha lá, porque o franqueado é muito ocupado, ele tem a vida dele ali ativa e tal, facilita a vida dele, né? Sim. Então, a gente conta muito com vocês nesse sentido, sim, de tentar otimizar a aparência, né? Deixar amigável, fácil, conforme a pessoa que está do outro lado. A gente tem até, eu sempre lembro essa parte, assim, de simplificar, né, e tá dentro do propósito da Zero, a simplificação da relação das pessoas com dados. E isso passa por ter visualizações também simples. A gente diz, não vamos subestimar o simples. Às vezes é isso que tu precisa. Exato. Entregar uma informação limpa, simples, de fácil entendimento, que aí consegue aproximar mundos diferentes, né? Tipo, tanto pessoas que vieram de uma formação de gestão, quanto pessoas que vêm de uma formação completamente técnica, né? Que é da área de estética e tal, que não lidavam com essas nomenclaturas, com essas percepções antes, e agora eles estão conseguindo, né? Eles e elas estão conseguindo ali se enxergar, né, enxergar sua performance, como que podem melhorar, como que tá. A gente estava falando um pouco antes nos bastidores ali, na questão dos rankings, né? É uma visão simples, mas que gera um sentido de competição, de competitividade saudável, assim, né? E o cuidar muito com o ranking, porque às vezes quando tu premia o ranking, pode parecer que é bom, mas até desmotiva. Quando tu deixa ele lá, sem premiação, muitas vezes, traz essa questão de, cara, aquilo ali tá ali para eu consultar, para eu me entender e tal. E aquilo, né, cara, se tu bota o dado só pelo dado ali, tu não tem coragem. Então, quando tu dá ranking, tu entende se a nota 4.52 é boa ou é ruim. Sim, tu mostra um parâmetro para a pessoa comparativo, né? Ela sabe em que espectro ela tá, né? Cara, isso falando de franquia, do tamanho da nossa, que tá expandindo do sul ao nordeste, e cada cidade que a gente vai desenvolvendo realmente tem características diferentes, pro franqueado, pra rede, é muito saudável, porque senão tu fica com uma questão quando tu abre na tua cidade ali, achando que a tua cidade ela é muito particular, que ela é muito diferente, então ele consegue ver, não, peraí, ticket médio eu tô conseguindo, né? Nota eu não tô conseguindo, aí não fica tão distante, né? Cara, eu diria assim que para franquia é uma das coisas principais assim que a gente tem na Blow e vai aumentar cada vez mais, que é essa transparência e esses números. É muito bom pro relacionamento que a gente tem, para a confiança do franqueado, para a meta, tudo que ele pode criar. E o ranking, cara, é isso. O ranking é do humano, né? A gente, ser humano, a gente gosta do ranking. E se eu tô lá na 19ª posição, eu tô feliz se eu cheguei na 16ª. E depois, se eu subir, eu vou competindo no nível que eu tô, né? Eu vou sonhar com o primeiro, mas se eu vou comprando minhas brigas, a gente vê isso da franquia rolando. Não, minha mira é a loja tal. Eu não aceito ficar abaixo da loja tal. É aquelas coisas assim que a gente vai escutando. Não, eu não aceito ficar abaixo da loja tal. Eu tenho que estar subindo, eu tenho que vai mirando ali, vai se motivando. Imagino que os profissionais também, na cabeça deles, às vezes no externo, mas eles falam, não, eu quero estar na frente desse aqui. Eu não estou lá em cima, mas eu quero estar.
é do ser humano, né? Então, eu gosto bastante dos rankings e faz parte um pouco da maneira que a gente gosta de lidar com os dados, né? Porque outros negócios não gostam. A gente gosta de dar transparência e também colocar em forma de ranking, né? E o nosso cuidado com a transparência, ele é tão grande que quando a gente começou a construir os rankings, a gente pensava muito assim, como que a gente vai ranquear lojas com tamanhos diferentes, né? A loja de 12, obviamente, vai ter um número de atendimentos maior do que a loja de 8. Então, como a gente vai ranquear isso? Então, a gente começou, né, a cada indicador, olhar alternativas para que esse ranking ele fosse viável, né, para tamanhos diferentes de loja. A parte de premiações também, a gente sempre olhava assim com muito cuidado esse ranqueamento para que ele também fosse feito de uma forma igualitária ali para as lojas de tamanhos diferentes. E depois a gente começou a colocar ali as metas, né, junto dos rankings, e começamos a colocar as medalhinhas, né? A gente bota a medalhinha de ouro, medalhinha prata, medalhinha bronze, e aí conforme eles vão batendo, né, eles vão ir festejando muitas vezes com a gente. E é legal porque elas ficam ali no final do mês. Tá, Juliana? Olha aí, porque o indicador ele chega no dia, né, posterior, com, né, até às 10 da manhã, tranquilo, né, o horário é esse horário, até às 10 da manhã eles recebem os indicadores do dia anterior. Então, quando chega o final do dia, do final do mês, começa. Ju, vê se a gente chegou no ouro. Ju, eu acho que a gente vai ter ouro. Ju, dá uma olhada se a gente vai ter medalhinha amanhã. Então, cria também essa questão ali de estar olhando, né, as medalhinhas e querer buscar o ouro, querer buscar sempre mais, né? Que é muito da gamificação, né? Então, medalha, ranking, até eu não trouxe isso para ti, mas uma vontade que eu tenho agora mais recente dentro de gamificação é que hoje a gente tem uma trilha que o profissional ele entra como starter e o último nível é mestre. Depois tem mago, tem expert, ele vai trilhando conforme as conquistas que ele vai ter de tempo de casa, de nível de satisfação do cliente. Da gente colocar um símbolozinho, tipo mago, né? Tu bota ali um símbolo de mago do lado do nome dele quando ele aparece. Sabe, parece uma coisinha de nada, mas é a nova geração que gosta, é de ser humano, ele gosta de jogo, né? Então eu vou poder andar com aquele símbolo dentro dos relatórios, dentro do Slack. Então a gente tem esse olhar de gamificação também, né, dentro dos nossos indicadores. E de uma certa forma isso também define como que está sendo essa jornada de aprendizado e de desenvolvimento das lojas, né? Tipo, como que o meu time está, como que está a senioridade do meu time. E isso também vai influenciar a turnover, né? Então, tipo, eu tô vendo ali que eu tenho uma linha de desenvolvimento, que a empresa tá me ofertando isso, né? E aí eu tô engajado nesse processo, tenho cada selinho ali, cada etapa que eu cumpro, eu passo ali. Também é bem bacana, eu acho, aqui para a jornada desses profissionais. E eu também percebo esse cuidado também de quando a gente vai escolher um indicador para trabalhar, a gente escolher de uma forma que aquele indicador ele também nos traga outros tipos de avaliação, não só o resultado, mas a energia, né? A energia que o franqueado está colocando para chegar naquele resultado. Então, quando a gente foi olhar turnover, a gente conversou de uma forma que a gente também conseguisse ver taxa de ocupação, cadeiras vazias desse salão, admissões feitas. Então, a gente consegue observar resultado, mas também a energia. Então, a gente identifica na hora. Se um resultado não está bacana, se um resultado não está dentro das nossas expectativas, se foi ou não a energia, ou se é outra situação, que daí a gente consegue olhar, inclusive, em outros indicadores também o que pode ser, né? Então, é esse jogo que a nossa parceria, né, tem de vocês também conhecerem o nosso negócio para nos ajudar a olhar isso, se a gente fizer esse indicador, a gente também consegue olhar isso, é muito bacana, né? Porque também nos dá uma amplitude melhor ali de suporte, de treinamento, de conversa, de olhar de que forma melhorar esse recrutamento, de que forma aumentar esse atendimento dessa loja, de que forma aumentar essa nota,
né? Que ações a gente pode realizar aqui para juntar um e outro. Então, eu sou apaixonada pelo BI. Eu lembro que logo que a gente começou, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi a pós lá na área, né? Lembra de eu te perguntando sobre? Porque eu realmente gostei muito da área e vi a importância que é de ter dados na empresa. A importância que é de toda a empresa conhecer esses dados. Né? Não tem que estar o dado fechadinho ali para um setor. Tem que estar para todos. Então, todo mundo tem que saber. A loja que não está bem em atendimento, a loja que está bem, a loja que tem uma nota bacana, todos dentro da Blow conhecem como tá as lojas, têm a possibilidade de abrir ali o sistema e ter uma visão geral, né, da empresa. Isso é muito bacana, né, porque às vezes é só os líderes que têm a visão dos dados, né? Não, na Blow todo mundo tem essa visão, né? Tem um exemplo de um ponto que nos chamou bastante atenção, que a gente investiu bastante tempo para buscar esse dado, porque esse dado não era simples dentro do RP da Trinx, de longe, ela não oferecia nada nem parecido com isso, mas que eu via que era um assunto recorrente na rede, que era a frase a rotatividade na Blow é muito grande. E isso era falado por quase todos. E eu entendia já, com os poucos dados que eu tinha consolidado, que aquele que estava falando isso e o outro tinha uma diferença. Alguma diferença tinha no nível de rotatividade, mas a fala dentro de uma reunião, ela era igual, a frase era a mesma. Se tu for pegar isso e tu for para outro negócio, também vai ter. Todos os negócios falam de dificuldade com pessoas. Todos os negócios falam de rotatividade. Mas cada um está falando de um nível. E a gente investiu muito tempo e energia, e o quanto foi fantástico a gente buscar esse número. E deixar ele transparente. Porque a gente viu que dentro da rede, aquela mesma frase, quando um falava, o outro estava falando a mesma frase, mas tinha 7 vezes mais rotatividade que aquele eram outro. Pesos diferentes. Né? A frase, ela é igual. E isso, ao meu ver, acalma. Não resolve o problema, a rotatividade continua tendo, mas acalma. Porque a pessoa consegue se perceber que aquela outra que está pensando, realmente, essa pessoa é um nível 7 vezes maior que o meu. Eu vou continuar falando que é um desafio, vou querer melhorar, vou. Mas o que ela está sofrendo é completamente diferente do que eu estou sofrendo. A pessoa que está com muita rotatividade, não dá para dizer que acalma, mas também ajuda. Porque ela vê esperança. Olha que bacana. Eu posso estar sofrendo 7 vezes menos. E eu sei com quem eu posso falar. Eu vou falar com quem está muito perto de mim ou vou tentar falar com quem está se destacando ali para entender o que ele está fazendo? Então, cara, isso para mim assim foi um número difícil, foi lá. Foi. Mas vale muito a pena, né, dar essa transparência. Porque senão vira uma bengala, né? Porque aí, conforme as pessoas vão falando e os pesos são diferentes para cada uma, mas se tá mais forte para alguém, aquilo começa a virar uma bengala para toda a rede. É tipo, não, realmente o problema é a rotatividade quando alguém começar a ter algum problema de performance, né? Exato. Então, ter a ideia de como é que é o peso para cada um, eu acho que dá, além da questão da transparência, de calma, mas também dá uma visibilidade do de quem tu pode procurar e de boas práticas que tu pode compartilhar entre a rede, né? Isso. E esse de rotatividade foi, acho que foi o mais desafiador, né? Eu me lembro que eu olhava para ele e não vai dar ruim. Aquilo que o RP entrega é fácil, aquilo que ele não entrega e o interessante a gente dizer isso é porque de repente é um número muito tranquilo de se levantar. Pego dentro da folha, quem é RH está acostumado, vai pegar esses dados dentro da folha, né? Consegue passar isso tranquilamente para um sistema de dados. Mas o nosso RP, ele não tem isso.
né? Acho que até para ficar fácil de entender, vocês imaginam que o profissional daqui a pouco é o franqueado que está tirando o profissional e botando ele porque o profissional quer fazer isso porque ele é um profissional de fim de semana. Aí ele começa a mexer no sistema, então a gente precisa identificar os erros. Ah, tá, identificou? Ah, que bom que identificou. Não, e agora? Como é que a gente vai entender, fazer um mecanismo ali que ele entenda e para a gente não precisa ficar consultando o franqueado toda vez que acontece aquilo. Para entender, acho que esse exemplo é bom para ver o quanto que é desafiador o RP não te trazer, né, e ter intervenções humanas na maneira como o franqueado também mexe ali dentro da operação. Né? E aí é também uma base de profissionais aí hoje de uns 400 profissionais, né? E aí, às vezes, acontecia alguma coisa que a gente precisava mudar cadastro. Lembra a vez que a gente precisou mudar cadastro dos inativos? Era uma galera para mexer. A gente fez força-tarefa, né? Para ajustar. E quando a gente foi fazer o de rotatividade, a gente não vai mexer não. Vamos passar por isso de novo, não. Só um pouquinho. Vamos ver um outro jeito mais simplificado da gente buscar esse dado, né? Então, a gente teve bastantes desafios, né? Para buscar alguns dados. E eu acredito que o de rotatividade tenha sido mais de rotatividade de faturamento, né? Que foi o último que a gente conseguiu ajustar. Eu acredito que tenha sido os mais desafiadores pra gente. E aí esse é um ponto também que a gente tá trazendo dessa história toda, né? A gente falou de RP, a gente falou de maturidade, né? De ferramentas, uso e tal. Mas processo, né? O quanto que entender e visualizar essas informações, esses dados que vêm do RP, da operação do dia a dia, fazem a gente ajustar processos. Isso. Então, quanta coisa a gente padronizou de nomenclaturas, nomes de produto, de tratamentos, de atendimentos, os apelidos dos profissionais, né? Tanto ativos quanto inativos, porque a gente foi ver que a regra não estava batendo porque não estava contando os inativos, né? Porque aí eles já não apareciam mais no relatório, então a gente tinha que criar um mecanismo para que viesse os inativos e a gente pudesse contabilizar eles também. Exato. Então, esse processo todo de maturidade ajuda também não só no ponto de investir, né? Saber o que investir, saber qual é a tua necessidade, mas também ajustar o teu processo para que ele tenha uma melhoria contínua, né? Tu sempre tenha esse mecanismo de olhar, né? Mais tático para o teu processo. E sempre deixar clarificado, né? Então, às vezes a gente vai passar algum padrão para o franqueado, a gente dá muita clareza. Isso aqui é importante. Pelo amor de Deus, tem que botar assim, que é para subir lá para o BI. Eu falo BI com eles, né? Para facilitar ali a comunicação. Então, ó, se não der certo, a gente vai trancar todo o BI lá, vocês vão ficar sem o número de... Então, às vezes eles me perguntam, né? Se eu fizer isso, vai trancar o BI, então, né? A gente já vê hoje uma diferenciação de eles estarem preocupados, né? Se eles estão fazendo fora do padrão para não atrapalhar os números, porque eles querem ter o número naquele dia, né? E a gente também consegue, além de ajustar os nossos padrões, a gente também consegue visualizar que a gente teve casos de lojas que estavam fora do padrão, né? A gente bateu o olho ali, opa, peraí, isso aqui tá estranho. Daí a gente olhar lá no sistema, tava fora do padrão e a gente podia ir ajustando isso, né? E conforme a nossa política interna resolver. Mas os dados, eles também são importantes para isso, porque a gente também consegue visualizar lojas que estão fora do padrão, né? Que de alguma forma ali, né, estão tentando fazer alguma coisa ali um pouco escondida. A gente consegue visualizar isso também ali junto dos dados, né? Vão testando, né? Uma coisa que eu fiquei ali no papo, a dúvida, nessa jornada toda de expansão, né, das franquias e tal, vocês chegaram em outros estados, né? Hoje, quantos estados são, mais ou menos? Acho que uns 8, né, João? Os mais distantes é Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso, Cuiabá, ali, Distrito Federal.
E como é que está essa questão do regionalismo, assim? Muda muita coisa? Como que vocês foram percebendo através desse pacote todo de informações que hoje vocês acompanham? Como que foi ver que vocês iam para estados novos, com regionalismos, com características bem típicas, assim, e o modelo continuou se validando, assim? Sabe, Bruno, que não tem nada que nos trouxe uma relevância, assim, de apetite por tratamento, ou apetite por frequência, nada se destacou, assim, que chame a atenção, que pareça ser característico, assim, que chama atenção mesmo, né? Até mesmo a gente, enfim, acho que falando de dados, o que nos ajudou mesmo foi a gente ter um parceiro para ajudar na localização do ponto através de dados. Né? A gente trabalha com a Space Hunter, o pessoal aqui do Sul, muito sério desde o início com a gente, porque esses dados pra gente aí sim faz muita diferença, assim, entender que tem cidades com formatos completamente diferentes. Tipo Brasília, por exemplo, né? Depois que a gente foi lá conhecer e visitar, a gente viu que é completamente diferente, né? Então é mais nesse sentido, mas nada que, eu não sei se Gil tem alguma coisa que tenha saltado o olho, mas nada que seja algo assim que a gente consiga já afirmar, que olha só, nesse estado ele se comporta. Ou que criou uma resistência de entrada no mercado. Ali a Bahia, que a gente inaugurou, a gente tinha uma curiosidade. Claro que ela inaugurou em dezembro agora, né? Faz 2 meses, não dá para dizer muita coisa, mas ali a gente esperava que talvez fosse diferente, assim, uma cultura mais forte, né? Que tem... Eu consigo observar pelos dados uma questão de regionalização. O cliente, em alguns lugares o cliente ele é mais exigente, né? Então a nota de satisfação ela precisa, a loja ela precisa de mais para alcançar. Então isso eu consigo enxergar, né? É mais sensível. Isso, eu consigo visualizar isso, né? Mas ao mesmo tempo ele é desafiante, né? Isso. Porque sempre tu tem o franqueado, tu tem o gerente que tu lá, tem a equipe, né? Então ele ainda também, mesmo que tu note isso, agora tu falando também me fez lembrar, parece que certas cidades ali, parece que a nota é mais difícil, né? Isso. Mas sempre carrega ainda pra gente uma questão operacional, que é um franqueado novo, nunca operou, às vezes é dentista, é advogado, tem muitas coisas, tá apanhando um pouco. Então, isso que a Ju falou realmente é uma coisa que às vezes a gente fica se perguntando, né? Será que dá para dizer que estados e cidades as pessoas são mais exigentes? A gente até escuta isso, que tem cidades modelos no Brasil que são um pouco mais crítico e tal, né? Então, acho que também por isso que faz a gente imaginar que a nota lá de satisfação seja um pouco mais dura de alcançar, né? Isso. Mas o que faz mais diferença, na verdade, é o perfil do franqueado, né? Do que a região em si. Que tem franqueados que já tem um perfil mais empreendedor, já está acostumado a visualizar números, ele enxerga isso de uma forma muito mais rápida, né? Ao ponto de ser colaborador nosso com os números, né? Ao ponto de nos ajudar, né? a melhorar isso. Outros que daqui a pouco são de outras áreas que não estão acostumados têm uma tendência, né, a precisar mais de um aprendizado, né, necessitar mais da gente por um período um pouco maior para compreender melhor esses números, né? Mas a gente também está sempre ali muito próximo do franqueado para que ele realmente entenda esses números, para que ele saiba como que está a loja dele e no que ele precisa, aonde ele precisa crescer, né? Sim. E agora, quais são os próximos passos da Blow, assim, nessa expansão? Tem algum estado que está na mira, assim? Alguma região? Como é que vocês estão pensando 2025? Boa. O ano de 2025, ele promete, assim, né? A gente... essa fase, assim, até as 30 lojas, ela... é como se fosse um negócio novo, né? A gente soube operar salão de beleza, soube operar escovaria, e aí franqueadora é um outro negócio, né? Os franqueados, eles
eles nos cobram, eles exigem da gente, eles têm suas dificuldades, mas eles são fundamentais, assim, né, nessa jornada que a gente tem de evolução, né? E o aperfeiçoamento do modelo de negócio, um negócio de 5 anos, ele a cada ano, a cada momento, apesar de ter um foco, parece que tu não tem muito para onde ir, tu tem muita coisa para fazer internamente, até de lançamento de produtos e serviços dentro da ideia da escova, né? Então, a gente vai ter novos produtos, lançamento de produtos novos, serviços novos, expansão. Começamos o ano bem, né, com novas lojas já vendidas em janeiro. Estados mais para o norte, mais para o nordeste tendem a começar a acontecer à medida que Salvador, por exemplo, inaugurou muito bem, teve muita gente querendo saber aí do nordeste, né, chama atenção, né. Tecnologia, muita novidade em relação a meio de pagamento, cartão de crédito no aplicativo, clube de assinatura integrado com uma visualização melhor para o cliente, totem de autoatendimento, mais facilidade para o cliente, mais rapidez. Quem sabe loja sem recepção, uma loja totalmente automatizada com totem de autoatendimento, é uma possibilidade. Então, é um ano que vem talvez com a nossa maior expansão em termos de ano para ano. Vai ser uma quantidade de lojas recorde esse ano que a gente espera. E embarcado nisso, tecnologia, novos produtos, né? E está muito próximo, viajando pelo Brasil, estando próximo do franqueado. Show, show. Bom, gente, então eu acho que o papo estava ótimo, a gente foi estendendo ali, acho que pela hora também. A gente vai encerrando agora, mas muito obrigado por terem aceitado o convite, por essa parceria aí, né? A gente fazer parte um pouco dessa história da Blow junto também, né? E quero saber o que vocês acharam, como é que foi o papo para vocês ali de hoje. Bom, eu me senti famoso aqui com esse cenário aqui, né? Recepção maravilhosa. Também te agradecer, né, Bruno? Toda essa parceria de anos aí que a gente tem. Tu pode ter certeza que fez parte, continua fazendo parte, vai continuar fazendo parte da nossa jornada. Falamos muito sobre isso, da importância que tem, né, o trabalho que vocês fazem. A gente conta muito com vocês para continuar essa expansão. O Blow é muito voltado em tecnologia, dados e cada vez isso vai ser uma diferença que vai sendo mais notada. Sim. Né? Então é muito interno isso, mas já está sendo muito notado aí, Exato. o quanto que faz diferença, né, Ju? Exato. Agradecer o convite, né? Agradecer a experiência também, né? Muito obrigada por trazer a Blow no primeiro. Então, muito obrigada. A gente ficou muito lisonjeado pelo convite. E sempre que precisar, pode contar com a gente. E a gente conta com a Zero aí por muito tempo conosco. Então tá, pode contar com a gente mesmo. Legal. Tá? Então tá, gente, muito obrigado. A gente vai encerrando assim esse primeiro episódio, né? E agora esperem os próximos. Boa. Isso aí.